É isso, voltando com mais informações para vocês aqui no canal do Lessa, porque hoje o presidente Mário Bittencourt concedeu uma entrevista coletiva para a garotada da Flucamp, que já é um marco já na entrevista coletiva do presidente com a criançada, e hoje rolou na Flu TV essa entrevista. E eu vou trazer aqui, separei basicamente aqui três trechos dessa entrevista, que durou mais de 40 minutos aí, do presidente Mário Bittencourt, onde ele responde lá a criançada, né? Tem várias perguntas engraçadas, né? Tem moleques que mesmo muito jovens ainda conseguem fazer perguntas bem interessantes. Enfim, e aí o Mário falou mais cedo, até no vídeo anterior, no vídeo mais cedo, aqui no canal, eu citei a fala do Mário sobre reforços que poderiam chegar da Europa no meio do ano. A Flu TV chegou a subir um vídeo curto que depois foi apagado, por isso acabou não entrando no vídeo anterior. Mas enfim, agora tem entrevista coletiva completa. E aí eu vou repercutir aqui com vocês as falas do Mário sobre a possibilidade dos retornos do Thiago Silva e também do Marcelo. A gente lembra que hoje saiu uma notícia que também está aqui no vídeo mais cedo aqui no canal, sobre a possibilidade do Chelsea renovar novamente o contrato com o Thiago Silva. A situação do Marcelo também, que ainda depende de uma negociação com o Panathinaikos. Ele falou sobre John Kennedy e Thiago Neves. Então fiquem ligados aí até o final do vídeo, porque também vamos falar sobre o Luiz Henrique. Mais especulações envolvendo uma possível saída do Luiz Henrique do Betis, indo para um clube da Premier League. Já chega deixando, sabe o que, né? O like. O like é muito importante aqui para você ajudar, fazer com que mais e mais tricolores possam chegar e conhecer aqui o canal do Lessa. Você que já é de casa, já está acostumado, né? Já está inscrito aqui no canal, está sempre, todos os dias aqui interagindo comigo, e eu agradeço muito a vocês por todo o apoio que vocês me dão aqui diariamente. Mas quem está chegando agora, não conhece meu trabalho, sou o Vitor Lessa, setorista do Fluminense pelas rádios Globo e CBN, e estou aqui no YouTube diariamente trazendo informações para vocês. E não vai ser diferente agora, vamos falar um pouquinho sobre essas respostas aí do presidente Mário Bittencourt. E eu vou começar com o Mário falando sobre Thiago Silva e também o Marcelo. Então, a gente está pensando primeiro esperando a decisão dele lá com o Chelsea. A gente ainda não sabe se ele vai renovar lá ou não. Esperando essa notícia, e após a saída dessa notícia, se ele vai renovar ou não, a gente aí vai iniciar uma conversa com ele para fazer com que ele volte para o Fluminense. Tá bom? Então, como eu falei para você ainda há pouco, o Marcelo é um jogador que a gente já monitora, acompanha ele bastante tempo, deseja o retorno dele. A gente está esperando ainda a possibilidade se ele vai renovar ou não lá com o clube da Grécia. E assim que ele definir lá, a gente vai para cima dele para tentar trazer ele de volta. Muito bem, assim, não tem uma grande novidade, né? A não ser o Mário deixando bem claro que, se eles não renovarem o contrato, o Fluminense vai com tudo para tentar o retorno desses jogadores, do Thiago Silva principalmente, que é um ídolo. A gente falou um pouco mais sobre isso no vídeo anterior, então até para não ficar repetitivo aqui, não vou me estender novamente sobre essa história. Tem gente que entende que o Thiago é ingrato, outros compreendem a situação por ele estar jogando em alto nível na Europa e que ele não se comprometeu em quando voltaria, em que ano voltaria, mas tem muita gente que acha sacanagem porque vai voltar só quando não tiver condições, né? Diz que voltaria depois de ganhar uma Liga dos Campeões, ganhou, depois de ganhar uma Copa do Mundo também já ganhou, não vai, aliás, já disputou outra Copa do Mundo, não vai disputar outra, enfim. Cada torcedor sente isso de uma maneira diferente. Eu acho totalmente legítimo e compreensível qualquer opinião e qualquer manifestação sobre isso, porque é muito particular de cada um. Eu consigo entender os dois lados, só que também tem o seguinte: não adianta depois voltar quando não conseguir jogar mais em alto nível, aí de fato não vai acrescentar, vai gerar comoção do mesmo jeito, acredito eu, mas não será a mesma coisa, evidentemente. E aí o Mário falou sobre outro que poderia voltar, que é o Thiago Neves. Muita gente perguntando: e o Thiago Neves? E o Thiago Neves? Vai voltar? Não vai voltar? Pois é, o Mário jogou água no chope aí. Diz que por enquanto, pelo menos por agora, não tem chance de Thiago Neves. Não, a princípio não. A princípio a gente conversou com ele, o elenco está fechado. No momento a gente não tem espaço, mas acho que um dia, em algum momento, ele vai, enfim, acabar retornando ao Fluminense, fazendo um jogo de despedida. Mas no momento a gente não tem o retorno dele, não.
Bom, essa situação do Thiago Neves, eu não sei o que vocês acham, cara. Eu acho que pode ser uma questão da comissão técnica também. Porque poderia desvirtuar um pouco da questão competitiva, porque esse seria mais um jogo festivo, e daqui a pouco você já tem a fase final aí do Campeonato Estadual, depois já começa a Libertadores. Eu fico com a impressão de que é também uma questão da comissão técnica. Não depende só da diretoria. Talvez pela diretoria, isso não é informação, tá? Porque eu, de fato, assim, não tenho essa informação. Talvez pela diretoria, o Thiago Neves voltaria para disputar alguns jogos aí no Campeonato Carioca e fazer uma despedida. Mas eu acho aí também que tem a questão da comissão técnica, talvez não desejar o Thiago Neves dentro desse elenco agora. Lembrando que o Fluminense, quando ele fala que o elenco está fechado, então é o que eu falei mais cedo. Como eu falei mais cedo, a tendência é de que o Fluminense não contrate mais nenhum jogador agora, a não ser por uma excepcional oportunidade de mercado, aí, como a gente costuma dizer. Então, assim, eu não sei se é só isso, mas também tem um pouco de coerência, porque a ideia do Fernando Diniz é trabalhar com um elenco enxuto de até 27 jogadores. Né? O Thiago, se viesse, ia demorar, né, para entrar em forma, a gente não sabe que condições, se seria para um jogo só mesmo. Enfim, então por enquanto está descartado essa possibilidade, não está descartado para sempre, mas resta saber também até quando o Thiago Neves vai querer esperar, né? O que ele vai fazer da vida agora também. Enfim, é um jogador que não vem jogando em lugar nenhum. Então talvez ele estivesse esperando para ver se haveria de fato essa possibilidade de disputar pelo menos o estadual pelo Fluminense, o que acabou não acontecendo. Você é a favor? Seria a favor da volta do Thiago Neves para alguns jogos, para um jogo de despedida? O que vocês acham sobre isso? E para a gente já fechar essa última resposta, das respostas que eu selecionei aí do Mário, sobre John Kennedy, né, que está emprestado para a Ferroviária, está indo muito bem até agora e pode voltar ao Fluminense para o segundo semestre. Mas o Mário aproveitou para dar uma cutucada nele. Show de bola, ótima pergunta. O John Kennedy está emprestado à Ferroviária só pelo Campeonato Paulista. E a ideia justamente é que ele possa ir bem lá no Campeonato Paulista e a gente possa trazê-lo de volta. E ele também possa botar a cabeça no lugar, para que a gente possa tê-lo aí no elenco ao longo do ano. Como a gente sabe, a questão do John Kennedy não é uma questão de técnica, de futebol. Todo mundo sabe disso. Né? A questão é cabeça, o mental. O Mário já mandou logo, já deu logo a letra aí. Se ele tiver a cabeça no lugar, ele volta e pode ser muito importante, mas depende dele. E aí muita gente já tá falando, mas como é que a Ferroviária dá conta do jogador e aqui o Fluminense não dá conta do jogador? Gente, é muito simples explicar isso. Né? Lá ele tá longe dos amigos que muitos que fazem mal a ele aqui, né? Tá longe das baladas cariocas, né? Da região onde ele cresceu, que com certeza tem muitas influências negativas. É uma série de coisas, sabe? Lá ele acaba saindo da zona de conforto. Vai para um lugar mais afastado, não é nem capital. Vai ter que se virar, não sei se tem alguém da família lá, amigos, enfim. Claro, isso não garante que ele vá focar, que ele vai passar a ser um profissional exemplar só por isso. Mas é claro que isso tem uma diferença. Né? E assim, eu ainda tenho esperança de que ele possa acordar para a vida. Quem sabe não foi agora esse momento. Possa virar a chave, dar um clique ali, quem sabe. É possível, eu torço muito para isso, porque talento não falta para esse garoto. É artilheiro nato, se ele realmente continuar nessa toada que ele está na Ferroviária, ele pode voltar e ser, de fato, um reforço para o Fluminense ao longo da temporada. Tomara que isso aconteça, tomara mesmo, seria muito bacana ter o John Kennedy de volta. E também nessa entrevista, o Mário falou sobre o André, e disse que, confirmou, né, que há um acordo ali com o André para que ele fique até o final da temporada, impreterivelmente. Aliás, não só o André. Ele disse que a intenção é não negociar nenhum jogador até o final da temporada. Né? Depois, no final do ano, vai ter que vender alguém para fechar as contas. Foi isso que o Mário disse. No final da temporada, a gente vai ter que avaliar e vamos ter que negociar para fechar as contas do clube. Foi isso que ele disse numa resposta sobre o André. Mas até lá, a intenção é permanecer com todo esse elenco. Foi uma promessa feita à comissão técnica do Fernando Diniz, não negociar mais ninguém. Né? E, enfim, o Fluminense vai tá caminhando para realmente conseguir esse objetivo. Tem muita água para rolar e tem uma janela no meio do ano. A gente sabe como funcionam as coisas. Mas, enfim, a intenção pelo menos é essa. E para a gente fechar aqui, o Luiz Henrique está despertando o interesse de vários clubes europeus. E hoje o jornal inglês Daily Mail publicou que o Aston Villa
pode ser mais um destino do jogador. Na Europa, na Premier League, Aston Villa estaria disposto a pagar 20 milhões de euros pelo jogador. Isso daria mais 127 milhões de reais. Lembrando que o Fluminense poderia lucrar muito com essa operação, porque tem 20% do Luiz Henrique. Então, juntando aí ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense poderia embolsar aí cerca de 25 milhões de reais, mais ou menos, com uma possível negociação. Tava na cara que isso iria acabar acontecendo pela qualidade do Luiz Henrique, ele ia sair do Fluminense, ia ser vendido por muito mais pelo Betis, né? Mas assim, diante do que foi esse valor tão baixo, esdrúxulo, pela venda do Luiz Henrique, pela capacidade que ele tem, né? Pela qualidade que ele tem, se realmente acontecer isso, vai ser uma forma de amenizar, né, essa negociação. O Fluminense ganhando, arrecadando e amenizando esse prejuízo. Né? Não vai, de fato, resolver, não vai fazer com que a negociação se torne maravilhosa só por essa venda, porque, enfim, de qualquer jeito você poderia ter faturado ainda mais, tivesse conseguido vender por um valor superior ao Betis, mas enfim, acho que é uma maneira, pelo menos, de amenizar um pouco essa situação, se de fato essa venda, e creio que vai acontecer, seja por um clube, o Manchester United já apareceu como interessado, Arsenal já foi especulado, agora Aston Villa, seja qual for o clube, se uma venda dessa magnitude acontecer, pelo menos é um bom dinheiro que vai entrar nos cofres do Fluminense. É isso, galera. Deixe aí seu comentário sobre todos esses temas aqui. Quero ouvir vocês, seu like, não se esqueça. E se torne membro aqui do canal. Tô convocando a galera, porque quem é membro participa do grupo exclusivo de WhatsApp aqui do canal do Lessa, com informações exclusivas lá, participação em sorteios exclusivos que eu vou fazer também para membros. Então, conto muito com o apoio de vocês. Tamo junto. Valeu!